Olá, terráqueo! Você quer conhecer mais sobre o planeta Marte? Então embarca comigo nessa viagem pelo espaço e vamos saber mais sobre o planeta vermelho. Se você ficou curioso, então aperte seu cinto de segurança e embarca comigo nessa viagem. Mas quem é a pessoa por trás dessa voz? Meu nome é Lorena Franqueto e eu sou integrante bolsista do grupo PET Farmácia UFPR. E eu serei sua guia durante toda a nossa jornada até Marte. Para quem não sabe, PET é a sigla para Programa de Educação Tutorial. É um projeto a nível nacional, financiado pelo MEC e que desenvolve inúmeras atividades visando o cumprimento da tríade universitária e também o desenvolvimento das relações tutoriais. Essa experiência rumo a Marte é um oferecimento do nosso projeto intitulado Seminários Individuais. E eu gostaria de agradecer a todos os integrantes do grupo que fazem todas as atividades acontecerem e os projetos serem desenvolvidos maravilhosamente bem. Também ao Ministério da Educação, que, como eu já citei, é responsável por financiar o programa. E também agradecer à Universidade Federal do Paraná, que é responsável por licenciar o espaço e garantir que as atividades sejam desenvolvidas plenamente. Que tal nós conhecermos um pouco mais sobre o destino da nossa viagem, para já nos deixar ansiosos e também para entrarmos no clima dessa viagem. Então, o planeta Marte, ele é o quarto planeta do Sistema Solar e ele fica antes do cinturão de asteroides. Ele é classificado como planeta rochoso, assim como Mercúrio, Vênus e a Terra. Esses quatro planetas eles levam essa classificação porque eles são os menores, os mais densos e os mais próximos do Sol, além deles terem uma composição majoritária de rochas. Além disso, uma curiosidade sobre Marte é que ele possui duas luas, Phobos e Deimos. E ele tem um apelido, ele é considerado o planeta vermelho, devido à tonalidade das suas rochas, do seu céu e do Sol. Além dessa curiosidade com relação às luas e desse apelido, uma coisa muito interessante é que Marte ele foi considerado o melhor candidato para a vida extraterrestre, uma vez que as primeiras pessoas que observaram esse planeta verificaram algumas linhas retas na superfície dele. E essas linhas retas foram interpretadas pelos estudiosos na época como canais de irrigação, que só poderiam ter sido construídos se houvesse vida no planeta, e vida inteligente. Hoje, nós sabemos que isso foi desmentido e que até o momento não foi descoberta vida inteligente em Marte. E para continuarmos embarcando nessa viagem, vamos fazer uma comparação das características da nossa casa, a Terra, com o nosso rumo, Marte. Primeiro de tudo, com relação à atmosfera. Enquanto aqui na Terra a atmosfera é composta majoritariamente por nitrogênio e oxigênio, a atmosfera marciana ela tem composição prioritária de dióxido de carbono, nitrogênio e alguns outros gases. Com relação à duração de um dia, tanto na Terra quanto em Marte, o dia dura aproximadamente 24 horas. Isso significa dizer que o movimento de rotação entre os dois planetas também é semelhante. E o movimento de rotação, lembrando das aulas de ciência, é aquele que o planeta faz ao redor de si mesmo, ou seja, o tempo que a Terra demora para girar em torno de si é o mesmo tempo que Marte demora para girar em torno de si, aproximadamente 24 horas. O que varia é a duração de um ano. Um ano terrestre tem 365 dias, enquanto um ano marciano teria 687 dias. Isso acontece devido à diferença no movimento de translação. O movimento de translação é aquele que o planeta faz ao redor do Sol. Então, Marte demora mais tempo para completar uma volta ao redor do Sol. Com relação à distância, já que Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, logo depois da Terra, ele está mais distante do Sol. Enquanto a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância, Marte está a 228 milhões de quilômetros de distância, aproximadamente. E Marte, ele é quase 2 vezes menor do que a Terra. O diâmetro dele é 6,7 mil quilômetros, enquanto o diâmetro da Terra é quase 13 mil quilômetros. E eu recomendo fortemente que vocês levem casacos para essa nossa jornada, já que a temperatura média em Marte é de menos 63 graus Celsius,
enquanto aqui na Terra nós passamos bem com 14 graus Celsius. E isso acontece justamente por conta do maior distanciamento do planeta do Sol. Então, quanto mais distante do Sol, mais frio fica o planeta. Por isso que Marte é mais frio. Falando em distância, qual seria a distância até o nosso destino? Então, a Terra e Marte estão separados por aproximadamente 55 milhões de quilômetros. Isso é muita coisa. E pode ser ainda maior, porque essa é a distância mínima entre os dois planetas. Ou seja, significa que eles estão no menor alinhamento possível. Caso seja o maior alinhamento possível, a distância entre os dois seria de aproximadamente 300 milhões de quilômetros de distância. Então, serão alguns bons dias de viagem, muito mais do que 200 dias. Estima-se que a viagem duraria, em média, 2 anos. E para também entrarmos no clima, vamos conhecer 2 curiosidades sobre o nosso destino. A primeira delas é com relação ao Monte Olimpo, que é o maior vulcão do Sistema Solar, um ponto turístico que nós vamos poder conhecer quando chegarmos em Marte. E ele possui mais de 20 km de altura e mais de 600 km de diâmetro, o que é muita coisa. Além desse ponto turístico, nós também vamos poder experienciar tempestades de poeira, que são frequentes no planeta e geralmente cobrem todo o planeta durante até mesmo meses. Mas por que Marte? Por que nós sonhamos tanto em alcançar esse planeta? Os cientistas eles dão essa prioridade para Marte devido às semelhanças e à proximidade com a Terra. Como nós já fizemos a comparação anteriormente, Marte é muito semelhante com a Terra na questão da duração dos dias e várias outras características. E ele também está próximo do nosso planeta. Diversas são as instituições que ambicionam alcançar o planeta vermelho, não apenas a NASA, mas também algumas empresas privadas, como a SpaceX, que pretende enviar pessoas para Marte ainda nessa década. Isso acontece justamente porque o homem já desbravou todos os limites conhecidos em Terra. Desde a pré-história, o homem saiu da África, o homem se embarcou nas grandes navegações e conquistou inúmeros territórios. Como nós não conseguimos mais fazer isso agora, atualmente em Terra, surge então o desejo do homem explorar o espaço, e por isso vem o desejo de conhecer um novo planeta. Mas quais serão os desafios para chegar até o nosso destino? Nós precisamos conversar sobre esses desafios e sobre essas complicações, porque como sua guia, é meu dever informar todos os riscos dessa experiência. Uma vez que nem tudo está decidido, nem tudo está plenamente correto e com uma plena certeza de como acontecerá. A ciência ainda tem muitas descobertas para fazer até nós podermos embarcar de verdade nessa jornada. E a primeira complicação é com relação ao dinheiro e o tempo. O dinheiro, porque bancar uma viagem até Marte será muito caro e vai ultrapassar facilmente a casa dos bilhões. Então vai ser necessário descobrir formas de financiar a nossa viagem, uma vez que enviar sondas para esse planeta já é muito caro. Quem dirá então enviar seres humanos? E com relação ao tempo, é porque as informações elas vão demorar para chegarem no planeta. Então, o processo de comunicação ficará bem limitado. Nós já sabemos que Marte está a no mínimo 55 milhões de quilômetros de distância de nós. Então, nós sabemos que não vai ser simples mandar um WhatsApp para a Terra e resolver algum problema ou nos comunicarmos com nossas famílias. Então, a comunicação é uma barreira que precisa ser vencida também. Com relação ao combustível e a energia, esses 2 tópicos eles são muito importantes para as viagens espaciais. O combustível, porque é necessário ter combustível suficiente, tanto no processo de ida quanto no processo de retorno de um planeta. E até hoje ainda não foi descoberto formas de levar combustível suficiente até Marte para esses 2 processos. Então, ou o homem vai precisar descobrir como reabastecer a nossa nave no meio do caminho, ou como levar mais combustível, uma vez que as espaçonaves elas levam em média 100 toneladas nas suas
nos equipamentos, nos suprimentos e em várias outras coisas. 100 toneladas é muito pouco para a quantidade que seria necessário para a nossa trajetória. E quando nós falamos de energia, ela é importante para o nosso estabelecimento no planeta, uma vez que nós vamos precisar permanecer um certo tempo no solo para o turismo, conhecer o Monte Limbo ou também para fazer estudos. E como eu comentei, o planeta ele tem uma baixa temperatura e para nos aquecermos vai ser necessário fontes de energia, que também ainda não foram plenamente descobertas pela ciência. Isso ainda está em estudo, quais seriam as formas e as fontes de energia quando pousássemos em Marte. Duas outras coisas que impactam bastante na nossa viagem é com relação à saúde mental e à radiação. A saúde mental, porque nós não sabemos ainda como a nossa mente vai reagir tanto tempo fora de casa. Será uma jornada longa, nós ficaremos isolados, passaremos por muitos momentos de tensão e também teremos dificuldades de comunicação. E a radiação é porque nós sabemos dos riscos de nos expormos a tamanha radiação, que seria uma viagem espacial. Os riscos conhecidos são câncer, a demência, as mutações, mas isso pode ser muito maior quando estivermos no espaço, já que estaremos expostos a uma radiação constante. Então, para podermos embarcar nessa viagem rumo a Marte, o homem vai precisar também lidar com uma das maiores incógnitas da ciência, que é a mente humana, sabendo como que o homem, como as pessoas podem reagir estando frente a essas dificuldades. E eu prometo que esse é o último risco que eu preciso informar vocês, mas ele é um dos mais importantes. Nós passaremos pelo que é conhecido como 7 minutos de terror. E isso acontecerá quando nós estivermos chegando em Marte, no momento da nossa aterrissagem. Todas as espaçonaves que vão pousar em um planeta ou em um satélite, como a Lua, por exemplo, eles passam por esse momento de 7 minutos de terror. Nós entramos no planeta com uma dada velocidade e essa dada velocidade vai fornecer energia suficiente para os átomos que estão ao redor da nossa nave. E esses átomos, eles viram o que nós chamamos, o que é conhecido como plasma. E esse plasma, ele será carregado energeticamente, porque ocorre uma divisão do núcleo e dos elétrons. O núcleo fica carregado positivamente e os elétrons negativamente. Toda essa carga ao redor da nossa espaçonave vai gerar um campo eletromagnético que vai impedir a passagem de comunicação até nós. E, infelizmente, nós passaremos por esses 7 minutos incomunicáveis com a Terra e com tudo ao nosso redor, sendo impossível prever o que vai acontecer. Tanto o que vai acontecer depois da aterrissagem, quanto durante. Então, a Terra também não saberá o que está acontecendo conosco. Mas, passageiros, eu peço por favor que vocês não se assustem, porque essa informação era muito importante de ser passada, principalmente se você estiver interessado em viajar até Marte. É necessário conhecer todos os riscos e saber de todas as informações possíveis. E agora que o pior já passou, nós podemos entrar no clima da nossa viagem, mas no conforto ainda das nossas casas. Eu trago aqui algumas indicações de livros, filmes, podcasts e vídeos que vão fornecer emoções suficientes para experimentar os aspectos e as experiências do que é uma viagem até o espaço, podendo ampliar o sonho de um dia alcançar as alturas novamente. Lembrando que nem todas as indicações aqui citadas, elas dizem respeito apenas sobre Marte, algumas falam sobre a Lua e sobre o espaço em geral, mas que vão criar esse ambiente, essa atmosfera para nos preparar para embarcar numa viagem rumo a Marte. E eu indico fortemente o podcast Sinapse, Os Problemas de Viajar até Marte, que nos conta bastante sobre os 7 minutos do terror e sobre as complicações de uma viagem até Marte. E também o vídeo compartilhado no canal do YouTube da NASA, que é intitulado Descida da Sonda Perseverance e Aterrissagem em Marte. A sonda Perseverance, ela foi lançada em 2020 e ela aterrissou com grande sucesso em Marte, agora em 2021. E a NASA conseguiu gravar e postou em seu canal como que aconteceu todo esse processo de descida, de aterrissagem. A aterrissagem eles chamam de touchdown e aconteceu com um grande sucesso. A sonda Perseverance já enviou sons de Marte, já enviou várias imagens também. Então eu indico fortemente que vocês
conheçam esse vídeo, assistam e também vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre os minutos de terror. Se você quiser saber mais sobre a nossa viagem, eu indico que você confira os materiais abaixo e se interesse, busque mais sobre o tema. Esses materiais, eles são vídeos, podcasts e também algumas matérias que vão explicar tudo sobre o destino da nossa viagem e também sobre os desafios que nós precisamos vencer para atingir o planeta vermelho. Vou focar em alguns dos materiais aqui. Então, o vídeo do Átila Yamarino, o futuro da exploração espacial começa em Marte, e também um vídeo da NASA, da sonda Perseverance, um vídeo do Nerdologia, e também o site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostra uma introdução sobre o planeta Marte e tudo sobre ele, as características dele. E também o que fala sobre a exploração de Marte e uma matéria do UOL que também conta o que falta para a humanidade pisar no planeta vermelho. Infelizmente, nós chegamos ao fim da nossa jornada. Eu gostaria de agradecer muito você que embarcou nessa viagem comigo e eu espero que algum dia nós possamos alcançar Marte. Se você quiser conversar mais sobre o assunto, meu e-mail e meu Instagram estão aqui disponíveis. E muito obrigada por se aventurar até Marte comigo. Tchau!